Banco Central eleva a projeção de crescimento do PIB neste ano. Inflação do aluguel volta a subir, mas contratos que vencem em outubro seguem sem reajuste. E você vai ver também. Apesar de ter sido rejeitado pelo STF, marco temporal é aprovado no Congresso. O presidente deve vetar a proposta. Rússia está construindo ferrovia para ligar territórios ocupados da Ucrânia. Se for bem sucedida, poderá ser uma alternativa à ponte da Crimeia. Coreia do Norte inclui status de potência nuclear à sua Constituição. E ainda, urso invade piquenique de família e devora comida no México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber. E é claro, para você que nos assiste, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E a gente começa falando de economia. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano. A nova estimativa da autoridade monetária para o PIB está alinhada com as previsões do mercado financeiro. O Banco Central melhorou a estimativa de crescimento para o Produto Interno Bruto em 2023. De acordo com o relatório trimestral, a projeção da autoridade monetária é que a economia brasileira passe de 2%, estimados em junho, para 2,9%. De acordo com o documento, a revisão decorre da elevada surpresa positiva no segundo trimestre para a evolução da indústria de serviços e do consumo das famílias. O BC também apresentou projeção de alta de 1,8% para o PIB de 2024. A nova estimativa da autoridade monetária está em linha com as projeções do mercado financeiro. Segundo a última edição do relatório Focus, divulgada no início da semana, o PIB do país deve ter crescimento de 2,92% em 2023. E para 2024, a estimativa é que a economia brasileira deve alcançar 1,8%. O relatório do Banco Central também divulgou projeções sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Segundo a autoridade monetária, a inflação terminará 2023 em 5%, mesma projeção do último relatório. Para 2024, a projeção do Banco Central para o IPCA subiu de 3,4% em junho para 3,5%. A probabilidade da inflação ficar acima do limite superior da meta em 2023 subiu de 61% para 67%. Atualmente, a meta está em 3,25% para este ano, com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Já o relatório Focus prevê que a inflação no Brasil deve terminar este ano em 4,86%. A inflação do aluguel voltou a subir em setembro. A alta interrompe a série de deflações do Índice Nacional de Preços Mercado. O IGPM, indicador responsável pelo reajuste de parte dos contratos de aluguel no Brasil, brecou a trajetória de 5 meses de queda e subiu 0,37% em setembro. Trata-se de uma inflação negativa, ou seja, abaixo de zero. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, apesar da primeira variação de alta desde março, o índice tem baixa acumulada de 5,97% nos últimos 12 meses. Negativa pelo sexto mês seguido, a taxa mostra que as locações atreladas ao indicador com vencimento em outubro continuarão inalteradas. A maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente. A sequência de baixas do IGPM acumulada em 12 meses não era observada na economia nacional desde o período encerrado em fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, o marco temporal foi aprovado no Congresso. A proposta vai agora para a sanção do presidente da República, mas Lula deve vetar o projeto. Com isso, entenda o que pode acontecer. O Congresso foi a favor da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
enquanto o Supremo Tribunal Federal votou contra. A decisão do Supremo Tribunal Federal não obriga que o Poder Legislativo siga exatamente o que foi definido pelos ministros. Na prática, isso significa que o parlamento pode legislar sobre o caso, apesar de ter sido considerado inconstitucional pelo Judiciário. O texto aprovado no Senado é levado à sanção do presidente Lula para virar lei, mas a expectativa é que Lula vete a proposta. E se isso acontecer, os parlamentares ainda podem derrubar o veto em sessão conjunta do Congresso Nacional. Nesse cenário, o texto seria promulgado e passaria a valer como lei. Mas, em tese, só poderia ser aplicada para disputas que surgissem após a sua vigência. Pela Constituição, as normas não retroagem para mudar situações que ocorreram antes de seu nascimento e poderia ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Então, caberia ao Supremo definir se a lei é válida ou não. Se o tribunal mantiver seu entendimento invalidando a lei, isso não impediria uma nova reação do Legislativo e viraria um ciclo em torno da questão. Nós estamos ao vivo, agora 1h10 pelo horário de Brasília, e a gente vai trazer uma notícia que causa e vai causar muita indignação em muita gente. Está em andamento agora, no Senado, uma audiência pública. E o tema em debate é a liberação do cigarro eletrônico. A gente traz imagens agora para você dessa audiência que acontece nesse momento. Para muita gente, essa proposta pode parecer absurda, principalmente para os pais e mães que nos assistem. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho dessa audiência. Parar a produção, as pessoas não vão parar de fumar. Vão cada vez mais trazer cigarro de fora, que é produzido, sei lá sobre quais circunstâncias. Aqui, pelo menos, existe um nível de verificação, de exigência, de sanidade na produção, que em poucos lugares do mundo é observado. Então, a justificativa para quem defende essa ideia da liberação do cigarro eletrônico é que, com a proibição, o Brasil deixa de arrecadar 5 bilhões de reais por ano em impostos. Outra tese é que impedir o comércio do produto fortalece o crime organizado. Olha só, argumentos e teses à parte, o que se sabe de concreto é que o cigarro eletrônico faz muito mal para a saúde. Isso ninguém pode negar. O produto é proibido no Brasil desde 2009 e, mesmo assim, virou moda entre os jovens. Só para a gente ter uma ideia, 1 a cada 5 brasileiros com idade entre 17 e 24 anos já usou o cigarro pelo menos uma vez. Então, para debater esse assunto e os riscos que ele pode causar à saúde, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o tema, a gente conversa agora com o doutor Gleison Marinho, que é pneumologista. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. É um tema importante. Legal. Tão importante que, primeiro, eu quero que o senhor, até a título didático, né, oriente as pessoas e explique qual a diferença desses cigarros eletrônicos para aqueles cigarros comuns, aqueles convencionais. Eles são ainda piores para a saúde? Os cigarros tradicionais, eles queimam tabaco. Os DEFs, que a gente vai chamar de dispositivo eletrônico para fumar, os cigarros eletrônicos, eles, na verdade, vaporizam o e-líquido, ou seja, aquela substância líquida que acaba contendo várias substâncias também carcinogênicas, além da nicotina, além de uma série de outros metais pesados que são compostos ali, né, junto com a serpentina, que favorece esse aquecimento do e-líquido. Ou seja, é tão danoso quanto. A gente entende que os cigarros tradicionais têm em torno de 4.700 substâncias tóxicas, mas os cigarros eletrônicos geram aí em torno de pelo menos 2.000 substâncias tóxicas catalogadas, também muitas delas cancerígenas, assim como o cigarro tradicional. Então, é trocar 6 por meia dúzia. O principal argumento de quem defende a liberação é que o Brasil deixa de arrecadar 5 bilhões de reais em impostos todos os anos. Mas, por outro lado, um estudo mostra que o país gasta 125 bilhões de reais com problemas causados pelo tabagismo. Isso com o cigarro eletrônico sendo proibido, é importante lembrar. Ou seja, nem pelo lado financeiro valeria a pena.
Certamente. O lado financeiro não paga os 125 bilhões ano que a gente gasta com a saúde das pessoas que acabam se expondo ao cigarro. A gente tem que lembrar que os DEFs, né, os dispositivos eletrônicos para fumar, eles podem ofertar um nível de nicotina muito maior do que o de cigarro tradicional. Para a gente entender, um e-liquid, né, um mod desse cigarro eletrônico, ele pode oferecer uma carga de pelo menos 100 cigarros por dia. Eu já cansei de atender aqui no consultório pessoas que estavam em uso de cigarro eletrônico e que fumavam um dispositivo desse por dia e que nunca tinham feito essa conta. Ou seja, a disposição de nicotina e a forma como a nicotina é liberada pelo cigarro eletrônico, ela é muito mais potente hoje através dos sais de nicotina do que pelos cigarros tradicionais. Ou seja, estamos treinando principalmente jovens, como foi feito lá na década de 60, 50, 60, 70, a ter uma nova geração de fumantes que vai sofrer as mesmas consequências do que a gente vê hoje, essa população que começou a fumar lá atrás. E, doutor, mesmo com a proibição, que como a gente viu já acontece desde 2009, não é difícil comprar um cigarro eletrônico no comércio. Além de ser um problema de saúde da sua área, também é de segurança pública? Falta fiscalização? Sem dúvida. O que a gente precisa entender é que é um problema de saúde pública, porque ele vai acelerar muito a dependência química, e principalmente dessas pessoas mais jovens. Além disso, acaba sendo um investimento muito mais aplicado na regulamentação e na fiscalização, que acaba sendo mais difícil, sim, pelo governo. Então, de certa forma, é mais fácil liberar, e aí, isso é o que eles pensam. E aí, de certa forma, a gente teria cigarros mais de qualidade, o que, de certa forma, não ajuda em nada. Porque o que a gente precisa reconhecer é que quanto mais a gente permitir o uso de forma regulada, sistematizada, como acontece com cigarros tradicionais, mais lesão pulmonar, mais lesão por doenças tabaco relacionadas e muito mais danos à saúde. Ou seja, a conta não fecha. Então, o governo precisa entender que a conta vai continuar sem fechar e, pior, com risco enorme de induzir um número muito grande de crianças e adolescentes, que a gente está vendo isso. Cigarro eletrônico é um uso muito maior de indivíduos mais jovens e a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Então, é um erro grotesco a liberação e a regulamentação se acontecer. Vai ser uma decepção muito grande. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Dr. Gleison Marinho, que é pneumologista. Muito obrigado por esse alerta. Os pais, principalmente, agradecem, doutor. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. E veja a seguir, Coreia do Norte inclui status de potência nuclear à sua Constituição. E ainda, o urso invade piquenique de família e devora toda a comida no México. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quinta-feira para você. E uma comitiva do governo foi ao Rio Grande do Sul para discutir a situação local após as chuvas. O governo federal liberou R$1 bilhão em crédito para os municípios afetados pelas enchentes no estado. Os empréstimos para ajudar na recuperação dos municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul vão ser feitos principalmente via Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Banco do Brasil. E como Lula se prepara para realizar um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira, uma comitiva do governo federal foi visitar as áreas afetadas pelas chuvas no estado gaúcho. Além de ministros, participam da comitiva a primeira-dama Janja, secretários nacionais, equipes técnicas e diretores dos ministérios e órgãos federais. O grupo foi recebido pelo governador Eduardo Leite em Lajeado para uma reunião de trabalho que discutiu a reconstrução das cidades atingidas. Além de sobrevoar a área de enchente do Rio Guaíba, com equipes da Defesa Civil, eles visitaram um ginásio no município de Estrela. Desde o início do mês, o ciclone extratropical atingiu mais de 100 cidades e deixou pelo menos 50 mortos.
Nos últimos dias, chuvas intensas voltaram, causando mais alagamentos e tirando moradores de casas na região metropolitana e também no interior do estado. E após subir e atingir um nível histórico, o rio Guaíba começou a baixar em Porto Alegre. Na tarde desta quarta-feira, o rio chegou a marcar 3,18 metros, desbancando o recorde da enchente registrada em 1967. Depois disso, o nível do lago começou um processo de recuo. Segundo medição manual da Prefeitura de Porto Alegre, as águas recuaram para 2,92 metros e a tendência ainda é de queda. E entre os meses de junho e setembro, o Rio Grande do Sul registrou a passagem de 9 ciclones, sendo 4 deles somente neste mês. Meteorologistas do Climatempo alertam que a chuva deve continuar acima da média histórica nos meses de outubro, novembro e dezembro. E outros eventos como cheias, inundações e transtornos devem ser esperados. E agora vamos para os destaques internacionais. As forças russas estão construindo uma nova ferrovia que vai ligar cidades ucranianas ocupadas ao sul da Rússia. Se o projeto for concluído, permitirá o transporte de suprimentos militares e de civis sem depender da ponte da Crimeia. A ponte que liga a Crimeia ao território russo tem sido alvo de ataques crescentes por partes das forças ucranianas nos últimos meses, enquanto tentam cortar as linhas de abastecimento para a península. A cidade portuária de Mariupol, no Mar de Azov, localizada na região ucraniana de Donetsk, está sob controle direto russo desde maio de 2022. Foi em Mariupol que as forças russas realizaram alguns de seus ataques mais notórios, atingindo uma maternidade, um hospital e um teatro, onde centenas de civis procuraram refúgio. A cidade tornou-se um símbolo da resistência ucraniana durante semanas de ataques russos implacáveis no ano passado. Notoriamente, mesmo quando a maior parte dela havia caído, seus defensores resistiram na usina siderúrgica de Azovstal durante semanas antes que a fortaleza finalmente caísse. E a Coreia do Norte incorporou à sua Constituição o status de potência nuclear. A medida pode aumentar ainda mais a tensão com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A informação é da agência oficial de notícias KCNA. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que a política de construção de uma força nuclear foi estabelecida de forma permanente como lei básica do Estado, que ninguém pode burlar por nenhum meio. O país realizou um número recorde de testes com armas este ano, durante os quais cresceram as especulações sobre um ensaio nuclear que seria o 7º de sua história e o primeiro desde 2017. Também aumentaram as tensões com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que intensificaram os exercícios militares conjuntos na região. A diplomacia está estagnada e a possibilidade de negociar uma desnuclearização na península parece pequena. Há um ano, a Assembleia Popular aprovou uma lei declarando a Coreia do Norte uma potência nuclear. A legislação também permitia o uso preventivo desse tipo de armamento. Agora, a Assembleia, controlada pela cúpula norte-coreana no poder, dá um passo adiante e inclui esse status na própria Constituição. O proprietário do grupo imobiliário chinês Evergrande foi alvo de uma ação policial. De acordo com a imprensa internacional, o empresário foi levado pelas autoridades há algumas semanas e está retido atualmente sob vigilância residencial. Xu, de 65 anos, já foi o homem mais rico da China. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou em uma entrevista coletiva que não estava a par da situação ao ser questionado sobre a informação. A gigantesca dívida da Evergrande contribuiu para o agravamento da crise imobiliária na China, o que gerou temores de um contágio global. O braço imobiliário da empresa não pagou esta semana uma dívida importante. O setor imobiliário é um pilar do crescimento econômico chinês e registrou um crescimento espetacular nos últimos anos. Mas a enorme dívida acumulada pelas maiores empresas do setor foi considerada pelas autoridades chinesas um risco inaceitável para o sistema financeiro e o conjunto da economia. Diante do risco, o governo limitou o acesso ao crédito, o que levou muitas empresas à inadimplência, como aconteceu com a Evergrande. Olha, e você já deve ter recebido uma visita inesperada bem na hora do jantar ou então na hora do almoço.
Mas eu acredito que não foi como essa que nós vamos ver agora, né, Dani? Pois é, a gente traz aqui uma história que viralizou nas redes sociais. Um urso interrompeu o que parecia ser um piquenique de família para devorar tacos e enchiladas, um prato típico mexicano que lembra muito a nossa panqueca. Isso mesmo. E diante da presença do animal, todos ficaram paralisados. Vamos conferir juntos como foi essa história, Dani, e essa imagem que rodou o mundo? Vamos. Um urso com gostos bem mexicanos. O animal pulou na mesa de uma família no Parque Ecológico Chipinque, no estado de Nuevo León, no norte do México. E enquanto comia os tacos e enchiladas que a família trouxe para o local, a mulher segurou a cabeça da criança e cobriu seus olhos para que ficasse imóvel, esperando que o urso não os machucasse. Não se mexer é uma das melhores estratégias, porque assim o animal não percebe o ser humano como uma ameaça. Quando termina de comer, ele fareja um pouco a criança e sai da mesa. Finalmente, o urso estava em seu habitat natural. Claro, deixando uma história inesquecível para a família e ficando com a barriga cheia de comida mexicana. Olha, Dani, o que me chamou a atenção nessa imagem foi as pessoas ali paralisadas ao lado daquele urso. Você conseguiria ficar daquele jeito, Dani? Olha, se essa é uma estratégia de sobrevivência, eu não conseguiria, não. Eu teria saído correndo. Mas uma coisa que eu notei é que ele tem um paladar aguçado, né? Uma comida mexicana. Pois é, né? Ele gosta, tem bom gosto, o urso. Tem bom gosto. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.